Venha para cá porque começa agora o nosso quadro Você e o Doutor. Hora de falar sobre saúde, hein? As doenças reumáticas causam limitações, né, doutor? Físicas, podem levar à incapacidade e representam uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. E dentre as enfermidades mais comuns que fazem parte desse grupo estão a artrite, que afeta mais de 2 milhões de brasileiros, muita gente, doutor. Muita gente. E a artrose, que atinge cerca de 18% das mulheres e 10% dos homens com mais de 60 anos. Por isso, o nosso querido médico de família, Dr. Antônio Sprois, está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre esses dois problemas. Bom dia, doutor. Para começar, explica para a gente o que é artrite. Bom, a artrite é o seguinte, aqui vocês estão vendo a articulação do joelho, normal, fêmur, a tíbia e tal, e aqui nós temos a cartilagem, o disquinho que separa um do outro. Olha a artrite, o que acontece. Existe uma inflamação, fica mais líquido, incha, dói, a pessoa tem febre, tem limitação de movimento e a artrite pode ser causada por várias doenças, como a gota, a psoríase, artrite reumatoide, lúpus, enfim. Essa é a artrite. Agora me fala então, doutor, já que a gente entendeu um pouquinho sobre a artrite, o que é artrose? Artrose, olha só a diferença. A artrose é quando um osso gruda no outro e aí um gruda mesmo, porque essa cartilagem aqui, ela vai embora. Olha, não tem cartilagem aqui mais. Então isso dá uma deformação, o osso não movimenta, tem rigidez, a pessoa não consegue andar direito. Por isso que a artrose é muito séria, acaba com a sua qualidade de vida. Eu vou chamar uma animação para entender melhor essas diferenças. Então aqui você tem a articulação, por exemplo, a do joelho, e na artrose, olha o que acontece, não tem mais aquela cartilagem, ela vai embora no meio ali, quer ver? Ela some. E isso faz o quê? Um osso gruda no outro. E esse atrito, ele deforma a articulação. Então, um osso agora, ele fica aderido ao outro. Já na artrite, é bem diferente. A artrite aqui é a articulação do metatarso, dos carpos da mão. Olha lá, o líquido vai inflamar, isso pode ser uma gota, por exemplo, ácido úrico alto, ou uma artrite reumatoide, inflama a articulação e tem uma particularidade, não é uma, são várias articulações, diferentes da artrose, que geralmente é uma articulação. A artrite pode pegar várias articulações e essa é a principal diferença entre um e o outro. Agora, nessa tabela, doutor, como é que é a diferença? Como a gente pode identificar? Eu tenho artrite, eu tenho artrose. Então a gente trouxe aqui para vocês um quadro: causa, idade incomum, sintomas e progressão. A causa da artrite geralmente é inflamatória e autoimune. E a causa da artrose é uma degeneração e o desgaste, como eu havia mencionado. A idade, qualquer idade pode ter artrite, inclusive adolescentes, como artrite reumatoide ou artrite autoimune. Já a artrose, a partir dos 50 anos, 60, etc. Sintomas: dor, calor e inchaço. E na artrose, rigidez matinal e fica fazendo barulho de crepitação. A progressão da artrite pode ser muito rápida. Já a artrose, ela é lenta e progressiva por anos e anos. Essa é a principal. Agora, quais são as articulações que são mais afetadas? Na artrite, olha só, os punhos, as mãos, joelhos e tornozelos. E na artrose, a coluna, as mãos, o quadril e os joelhos são as principais. Agora, doutor, e quais são as causas dessas doenças? Como eu mencionei agora há pouquinho, na artrite, doença autoimune como lúpus, doença reumática, as infecções da pele, do pulmão, qualquer infecção você pode levar a uma artrite. E, finalmente, fatores genéticos é muito importante também. Já na artrose, o envelhecimento pelo uso constante da articulação, sobrepeso, quanto mais peso eu tenho, mais eu posso ter artrose, que degenera, e o uso excessivo das articulações, principalmente por pessoas que usam
muito corpo para trabalhar. Então, enfim, subir escada, descer escada, os atletas têm muita artrose também, então precisa cuidar Fazer muito. muita musculação da artrose também? Não dá. Ai, que bom. Agora, doutor, como que é feita o diagnóstico, né? Para você saber se você tem artrite O diagnóstico, ou boa artrose. pergunta. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente faz o diagnóstico. Em primeiro lugar, a consulta médica, onde a gente vai entrevistar o paciente, vai examinar, vai pôr a mão, e aqui a gente vai saber se é uma gota, o ácido úrico está alto ou não. Depois disso, a gente pode pedir exames de sangue para medir, como eu falei, ácido úrico e medir fatores de anticorpos para ver se eu tenho uma doença reumática. Além disso, raio-x ou tomografia, que são exames para localizar. E se ficar em dúvida, a gente pode pedir o quê? Uma ressonância magnética para ter uma ideia muito melhor para fazer um tratamento bem feito. Então, com isso em mãos, a gente pode começar a pensar, conversar com o paciente, falar o que tem e iniciar o tratamento. Agora, por falar em tratamento, doutor, artrite e artrose, tem cura? E como é que é feito esse tratamento? Bom, geralmente artrite e artrose tem tratamento, cura é mais difícil. Tá. Mas como é o tratamento? A gente começa com corticoide, anti-inflamatórios, analgésicos, imunossupressores. Isso melhora muito, muito mesmo. A pessoa fica praticamente curada. Agora, se o nosso paciente tem artrose e ele tem movimentação dificultada, não consegue levantar da cadeira, da cama, etc., o que a gente faz? A gente indica a colocação de prótese. Então aqui tem artrose, aqui a gente põe uma prótese, por exemplo, aqui prótese do joelho. E nunca esquecer de fazer o quê? Reabilitação, musculação, fisioterapia, exercício funcional. Que bom. Agora, como que a gente previne o retarda, Bom, doutor? essa é a coisa mais importante, né? O mais importante. Vamos dar uma olhadinha na prevenção do problema aqui. Então, em primeiro lugar, pratique exercícios leves regularmente, não é uma vez por semana. É todo dia fazer um exercício leve, não precisa ser atleta de ponta. Número 2, mantenha o peso saudável, porque o excesso de peso piora muito as doenças das articulações, né? Então mantenha esse peso saudável. Como que eu posso fazer isso? Com aquela alimentação anti-inflamatória. Então evita álcool, evita cigarro, come-se salada, legumes, verdura, as proteínas mais brancas, né, sem gordura. E muito importante, evite movimentos repetitivos, ou no computador, ou na sua casa, ou na atividade física propriamente dita, e procura tratamento precoce, não fique esperando piorar cada vez mais, daqui a pouco você não sai da cama mais. Então está doendo? Vai procurar o seu reumatologista, ortopedista, um clínico, para a gente começar a fazer o diagnóstico e tratar o mais precoce possível. Doutor Antônio Sprois, muito obrigada por mais uma aula. Estamos juntos. É um prazer estar com vocês aqui. Viu? Boa semana para vocês. Obrigada. Semana que vem, doutor Antônio Sprois está de volta falando sobre saúde, dando dicas, informações, tratamento, cuidando da gente, viu? Zucatelli, é com você. Esse Toninho sabe tudo. Aprendo muito com você, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. E a gente retoma o jornalismo com uma notícia de saúde também. Agora o SUS vai oferecer tratamento para dermatite atópica. Quem sofre com a doença vai poder ter acesso gratuito aos novos medicamentos que aumentam a qualidade de vida dos pacientes. Coceira intensa, pele ressecada, feridas que incomodam e às vezes até machucam a autoestima. Esses são os sintomas que o Josias conhece bem. Ele convive com a dermatite atópica há anos. Incomodar mesmo, eu acho que meus 30 anos mais ou menos. Mesmo fazendo acompanhamento na rede pública, o aposentado ainda precisa comprar parte das pomadas por conta própria. Elas são caras e muitas vezes não duram o mês todo. Eu calculo, pelas que eu comprei, até por essas de agora, em torno de R$600. Por mês? Por mês. E dá para bancar isso? Não. Salário de aposentado é complicado, né? A dermatite atópica é uma doença inflamatória, crônica e não contagiosa. Afeta principalmente as dobras do corpo, como cotovelos, atrás dos joelhos e pescoço. E pode surgir tanto na infância quanto na vida adulta. É uma doença genética e, por isso, não tem cura. Mas tem como controlar os sintomas. Isso se for feito o tratamento correto e contínuo. Querendo ou não querendo, sendo brincadeira, não se conhecendo a pessoa, ela te joga uma certa piadinha que te incomoda. Então, aí você fica mais preocupado ainda em achar uma fórmula devida para que não aconteça isso perante as pessoas, né?
A partir de agora, pacientes como Josias terão mais opções de tratamento na rede pública de saúde. 3 novos medicamentos foram incorporados ao protocolo do SUS. Com isso, o tratamento pode alcançar diferentes estágios da doença, inclusive os mais difíceis de controlar. Os novos medicamentos disponíveis são 2 pomadas de uso tópico, tracolimo e furoato de mometazona, e um medicamento oral, o metotrexato. Entre 2024 e 2025, mais de 500 mil atendimentos ambulatoriais relacionados à dermatite atópica foram realizados pelo SUS. Com os novos medicamentos, o tratamento pode ser mais completo e acessível. Mesmo a doença está controlada, tem as manchas na pele que acabam sendo uma coisa que incomoda bastante. Pode ficar mais escurecido, outros pacientes podem ter a região mais esbranquiçadinha, que confunde com outras doenças dermatológicas, por isso que o cuidado é muito importante. A ampliação do protocolo traz alívio para quem convive com a doença e enfrentava limitações no acesso. Eu acho que isso aí para as necessidades da pessoa hoje em dia, na questão financeira, na questão de atender a nossa saúde pública, no caso, isso aí vai ser uma... Quanto mais você puder economizar, sobra mais para você viver uma vida, né, regrada a condições melhores. É isso aí, boa notícia.